Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Que bom que você decidiu dedicar alguns minutos hoje a refletir sobre a palavra de Deus. As mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos têm exatamente esse propósito, de incentivar cada ouvinte a refletir sobre alguma mensagem bíblica cada dia. Nós temos dedicado sextas-feiras a temas especiais. Durante algumas semanas falamos sobre a família de Deus. Atualmente, estamos falando sobre a santidade dos servos do Senhor. E depois vamos ter outros temas nas sextas-feiras. Mas hoje é terça-feira. E nas terças-feiras, a partir de hoje, eu quero entrar em outro tema. Uma jornada, um passeio pela Bíblia. Nós vamos examinar cada semana um livro da Bíblia. Uma introdução. Quem escreveu, o contexto em que foi escrito, alguma coisa sobre o conteúdo, para introduzir o livro e incentivar a leitura. Aí você vai ter uma semana, talvez dá para ler o livro inteiro, ou talvez nos livros pequenos daria para ler várias vezes. Mas o ponto é de conhecer por cima o conteúdo das Escrituras. A Bíblia é um livro de livros. É uma pequena biblioteca de livros escritos ao longo de 1500 anos, talvez mais do que isso, por aproximadamente 40 autores, em 3 idiomas, em vários países. Nas Bíblias que nós usamos hoje, estes livros não seguem uma ordem cronológica. São organizados mais ou menos por tipo de livro. Agrupamentos de livros históricos, livros poéticos, proféticos, etc. Para muitos leitores, o estudo da Bíblia se torna mais difícil por não ter noção de como compreender estes livros no seu contexto. E muitas das doutrinas erradas no mundo religioso vêm de abuso de textos bíblicos que são interpretados sem respeitar seu contexto. Começando com o podcast de hoje, eu pretendo dedicar uma mensagem por semana, sempre na terça-feira, à introdução dos livros da Bíblia. Eu falo na terça-feira. Obviamente, você pode assistir ao podcast a qualquer dia, porque nós colocamos tudo no YouTube, no Spotify, outras plataformas. Mas cada podcast desta série, das terças-feiras, vai ter o objetivo de resumir a mensagem de um livro no seu contexto histórico. A ênfase será nas informações bíblicas, especialmente as informações internas. Muitos dos livros da Bíblia incluem todas as informações necessárias para colocar esses livros nos seus contextos históricos. E além de considerar as perguntas óbvias de contexto, quem escreveu, para quem e quando, vamos também prestar atenção no conteúdo dos livros, com um pequeno resumo de cada livro. A melhor maneira de usar essas mensagens é como incentivo para a leitura bíblica. Você vai ouvir uma mensagem de 7, 8 minutos, mas pode ler ao longo da semana o livro inteiro. Os maiores livros da Bíblia podem ser lidos em uma semana. E seria ótimo se cada leitor aproveitasse esses resumos dos podcasts para iniciar a leitura daquele livro. Por exemplo, depois da mensagem semana que vem sobre o livro de Gênesis, pode marcar o tempo para ler o livro de Gênesis. Uma média de 7 capítulos por dia dá para ler. Depois, você teria, em outra semana, o livro de Êxodo. 6 capítulos por dia, e você consegue ler o livro de Êxodo em uma semana. E assim em diante, ao longo dos livros. Vai ter alguns livros tão pequenos que daria para ler 10, 15, 20 vezes na semana, se quiser. Ou assim, pode aproveitar para voltar e ler novamente os trechos que você achar especialmente interessantes naquele livro ou algum outro que já tem lido. Antes de entrar nestes resumos livro por livro, ajuda a olhar para o conteúdo da Bíblia toda. Se você abrir a sua Bíblia e olhar para o índice geral, vai perceber 2 partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com Gênesis e relata a história da interação de Deus com os seres humanos desde a criação, em Gênesis, até a restauração dos israelitas à sua terra depois do cativeiro babilônico, no final do Antigo Testamento.
Isso foi poucos séculos antes de Cristo. Esta parte da Bíblia inclui livros que comunicam a lei de Deus aos judeus, livros que contam a história daquele povo escolhido, livros de sabedoria que ensinam vários princípios importantes para a vida, e alguns livros proféticos que contêm mensagens para o povo da época e incluem algumas revelações dos planos de Deus para épocas posteriores. O Novo Testamento é bem menor e consiste em livros escritos durante um período de aproximadamente 60 anos depois da morte de Jesus. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são relatos paralelos e complementares da biografia de Jesus. Chamamos esses livros de evangelhos. O livro de Atos conta alguns fatos da história da igreja primitiva, guiada pelo ensinamento dos apóstolos, com destaque no trabalho de Pedro entre os judeus e de Paulo entre outros povos. O resto do Novo Testamento é uma coletânea de cartas escritas a várias igrejas e alguns indivíduos. Essas cartas foram escritas pelos próprios apóstolos e outros autores escolhidos por Deus para instruir seu povo, os discípulos de Jesus Cristo. Com esta pequena introdução, nós começamos o nosso passeio pelas páginas destes livros fascinantes. Na leitura das Escrituras, veremos as características de Deus, com ênfase no seu amor e na sua santidade. Veremos as reações dos homens ao Criador, tanto os fiéis e obedientes, quanto os rebeldes e desobedientes. Em todos estes casos, haverá lições para o nosso bem. Para receber o benefício destes estudos, é preciso desejar a palavra, como um bebê deseja leite. Eu quero encerrar hoje com uma pequena leitura que vem de 1 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 1, onde Pedro diz: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos fazer nosso passeio. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, teremos o resumo do livro de Gênesis, primeiro passo em nosso passeio pelos livros da Bíblia. E falando de passeio pelos livros da Bíblia, vamos para a pergunta do dia. A pergunta de ontem foi: no início da sua segunda viagem missionária, Paulo saiu de Antioquia levando quem? Alternativas: A. Silas, B. Tito, C. Barnabé ou D. João Marcos. E a resposta certa: A. Silas, como diz Atos 15, versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O início da segunda viagem de Paulo. E a pergunta de hoje vem do Antigo Testamento. Quando os israelitas reclamaram sobre fome no deserto de Sin, o que Deus mandou para atender a necessidade deles? Alternativas: A. Frutas e rãs. B. Maná e codornizes. C. Pepinos e peixes. Ou D. Leite e mel. A resposta no final do episódio 461, amanhã. Eu estou bem animado com esse passeio pelas Escrituras. Espero que você também esteja animado e pronto para abrir a Bíblia e aprender cada vez mais da vontade do nosso Criador e Redentor para a vida de cada um de nós. Porque todos nós estamos caminhando para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.